despigmentação também, é importante entender quando se despigmenta e quando se neutraliza, tá? Aqui eu vou neutralizar. Por quê? Vamos chegar bem perto e vamos enxergar como que tá a cor da sobrancelha dela. Tá uma sobrancelha cinza. Isso é natural acontecer após 1 ano, 2 anos de procedimento, dependendo da pele, 2 anos e meio. Mas geralmente 1 ano e meio já começa a cinzentar. Isso é natural. Por quê? Porque a fórmula de uma tonalidade marrom seja a marca de pigmento que você usar. Isso independente de marca, isso é fórmula de cor. Para fazer marrom, a gente utiliza vermelho, amarelo e azul. O azul ele é encontrado no preto. E o preto ele tem uma carga muito forte de azul. E isso é natural, todas as marcas precisam do vermelho, amarelo e azul para fazer o marrom. Se a gente não põe azul, a mistura de amarelo com vermelho é laranja. Então já não temos mais o marrom. Se a gente, por exemplo, tira o vermelho, a mistura do azul com o amarelo é verde. Se a gente tira o amarelo, a mistura do azul com o vermelho é roxo. Então, nunca a gente vai conseguir o marrom se não misturar os 3. Porém, o vermelho a pele leva, o amarelo a pele leva, mas o azul a pele não consegue levar. Isso porque peso molecular da cor. Então, o peso molecular da cor não é compatível para células humanas poderem levar esse pigmento embora. Então, sempre vai ficar azuladinho. Então, assim, a gente tem um trabalho bem feito, a gente tem um design bem feito, porém a gente tem a cor degradada já porque está muito tempo sem fazer. Então, a gente chama isso de manutenção de cor. A neutralização a gente chama de manutenção de cor. Faz uma vez por ano, tá? A gente vai fazer em técnica de sombreamento aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer aquela misturinha que já tá pronta, que é o amber com red, tá bom? Se eu não tivesse que neutralizar, eu usaria só amber. Mas como eu tenho que neutralizar, eu intensifiquei com o red, tá bom? E não corre risco nenhum da sobrancelha ficar vermelha, ficar laranja, não corre risco nenhum. Entrou essa mistura, que é o vermelho com o amarelo, na pele que já está azul, volta pro marrom, tá bom? Ele volta pro marrom, tranquilamente, é muito simples. Eu vou preparar essa sobrancelha dela, eu vou cortar um pouquinho esse pelinho, ó. A gente sempre mantém o que está esterilizado dentro dos saquinhos, tá bom? Sempre, pra gente não confundir. Eu vou cortar aqui um pouquinho, tá? Os pelos com misericórdia, né? Só a Larise. Ah, tem outra coisa que eu tenho que contar pra vocês. A Larise chora, tá? Ó. Tá. Quando a gente vai neutralizar, a gente não precisa fazer marcação, molde, nada disso, tá pronto. A gente tira os pelinhos, corta, né, pra cliente ir embora com a sobrancelha bonitinha, sem os toquinhos, mas a gente neutraliza dentro do mesmo molde, não fora do molde. Se de repente você quer fazer uma alteração de molde, pode fazer, mas não no dia da neutralização. Então funciona assim, é bom anotar. A gente faz a neutralização primeiro para conseguir devolver um fundo sem o cinza para cliente. 30 dias após, aonde já deu o período cicatricial, aí nós podemos entrar com a cor escolhida. Se tiver legal, o cliente está satisfeita, não faz mais nada. Quando você entra com a cor escolhida, se você quiser redesenhar o molde, aí você pode, porque você tá com a cor escolhida pra pele, você não tá com o laranja, tá? Então, vamos dar um exemplo. Chega uma cliente com uma sobrancelha bem fina, azul, e outra mais grossa, azul. Eu não consigo corrigir essa imperfeição no dia da neutralização. Eu tenho que neutralizar primeiro. Espera 30 dias. Aí cicatrizou, eu redesenho todo o molde, aí eu consigo corrigir essa imperfeição. Aí eu consigo deixar as duas mais parecidas, deixar as duas grossinhas, aí eu consigo, tá bom? Mas não é feito no dia da neutralização, porque se eu tentar
corrigir com o neutralizador, vai ficar laranja. Não vai ficar muito bonito, não. Então, o neutralizador ele vai só em cima de onde já tem tinta, tá? Isso, eu vou deixar um pouquinho aqui o anestésico, porque eu não quero que a cliente sinta dor, tá? Não preciso fazer molde, nesse caso não preciso, eu vou direto em cima do que tem aqui, tá bom? Eu posso usar ou agulha de uma ponta ou a de 3 pontas, Easy Click RL circular, tá? Ó, vocês identificam então uma ponta ou 3 pontas, tá bom? Tanto faz, as duas vai implantar pigmento, tá bom? Eu vou usar a de 3 pontas, que ela vai ser mais rápida, tá bom? Vou deixar a velocidade média alta, que é 170, 180. E eu vou deixar a agulha não tão alta. Como que a gente regula a agulha? Vira na caneta. Vou botar aqui para facilitar. Mas ó, é vira na caneta. Aqui ela tá baixa e ela tá alta. Muito alta é difícil trabalhar, muito baixa também. A gente vai deixar ela média, tá bom? Média. É mais pro alto do que pro baixo, tá bom? A gente vai fazer um movimento chamado rastelato. Esse movimento ele é bem simples. Ó, a gente vai pegar um pouquinho da tinta, é só deixar alguns segundos aqui, ela puxa, e a gente tem tinta na ponteira suficiente para trabalhar na utilização, tá bom? A gente vai fazer um movimento chamado rastelato. Eu vou trabalhar uma sobrancelha primeiro e deixar outra no anestésico, assim fica cômodo para a cliente quando for pra lá, tá? Como que é o rastelato? Ele é um movimento que você faz assim, pode chegar bem perto para conseguir entender. É como se eu estivesse varrendo a casa com uma vassourinha, e a vassourinha é a sua agulha, tá bom? Tranquilamente. Normal, você não danifica o pelo, você não machuca o pelo, não remove, normal, tá? Eu poderia fazer um vai e vem, por exemplo, assim, ó. Mas corre o risco da sua mão pesar muito, ó, minha mão tá levinha, tá vendo? Mas corre o risco da sua mão pesar muito e você acabar hiperpigmentando. Então eu prefiro que faça um movimento de rastelado, tá bom? Então a gente vai rastelar essa sobrancelha toda, esticando bem a pele, trabalhando só no molde dela. É um pouquinho mais demorado o rastelado, tá? Por quê? Porque você tá fazendo um movimento único. Então, demora mais, né? Se você fizesse um vai, um vem, seria mais rápido, tá bom? O movimento de vai e vem, ele é chamado de pêndulo. O movimento só de vai ou só de vem, por exemplo, ó, só de vem ou só de vai, é chamado de rastelato, tá bom? Isso são linguagens meio técnicas para quando vocês forem para um workshop, um congresso, vocês entenderem o que está sendo falado e você entender o que está sendo aplicado. Porque daí você vai ver de longe, né? Você vai ver num palco. Então só de falar você já sabe o que é, tá bom? Então, tô rastelando só o movimento de vai ou só o movimento de vem. Gente, que orgulho da minha modelo! Não tá chegando. Olha só! Olha como o laranja tá bem intensificado. Por quê? Porque a gente fez aquela mistura do amber com o red. Achou que tá muito avermelhado, põe mais amber. Achou que tá muito amarelado, põe mais red. Mas o red, ele sempre tem
uma intensificação maior que um aberto. Então uma única gota é o suficiente, tá bom? É que não dá pra pôr meia gota, né? Não. Cortar lá no meio. Mas poderia ser meia gota. E sempre esticando a pele, a mão é leve. Pra vocês entenderem o peso da mão, encostou a agulha, rastela. Não precisa apertar, não precisa machucar, porque a gente não vai trabalhar além da epiderme, tá? A gente vai chegar na camada. Vou mostrar pra vocês que ainda não chegou, mas vai chegar. Então não precisa se aprofundar, apertar, machucar, ferir, fazer hematoma, inchar. A mão sentiu a agulha na pele e já rastela. Ela já vai estar implantando o pigmento, tá? E ó, percebe que eu passo sem medo, eu passo, volto, volto, porque a gente vai passar aqui ainda mais umas 2, 3 passadas. A gente não vai conseguir neutralizar só em uma passadinha, a gente vai voltar mais vezes ainda. A neutralização acontece a partir do momento que eu enxergo que não tem mais azul. Enquanto eu enxergar azul, eu estou implantando laranja, tá bom? Deixa descansar um pouquinho, tá bom? E a gente vai para outra. Depois a gente volta nessa. É sempre importante deixar descansar um pouquinho. O que vocês precisam saber também, ó, vamos comparar as duas. Eu vou pôr de novo o pigmento só para vocês comparar, tá? O que vocês precisam saber também, olha a diferença de uma para outra. Tá vendo? Olha na câmera. A diferença já de uma para outra, tá bom? O que vocês precisam saber também é que pigmento, ele não mancha a pele. Ele só mancha internamente, aonde você abriu com a agulha. Se não abriu com a agulha, não tem mancha na pele, tá bom? Você já percebe até que clareou, né? Na sobrancelha. Por quê? Porque nós temos o pigmento amarelo aqui. E o amarelo, ele tem a função de clarear, além da função de fixação, além da função de formar uma roupa, tá bom? Então agora a gente vai deixar aqui agindo, porque a gente vai voltar nela. Então tem cliente que só com a neutralização ela fica satisfeita. Ela às vezes não quer nem pigmentar mais, porque às vezes ela não quer escura, ela queria clara mesmo. Então só assim ela já sai feliz e já nem faz mais outro procedimento. Então tudo depende do que a cliente quer, tá? Tem a necessidade de colocar em cada corpo. Tudo vai avaliar, conversar e ver se tá legal pra ela, tá bom? Eu vou dar mais uma passadinha de anestésico, porque a pele aberta, o anestésico ele penetra. Quando eu voltar aqui, a cliente não tá sentindo desconforto. E vou colocar a cor em cima pra ir agindo. Toda vez que for fazer uma sobrancelha, a segunda no caso, a primeira tem que estar na tinta, tá bom? Não deixa ela sem tinta, porque a pele ela cicatriza muito rápido. E ela em ação com o oxigênio do ar, ela cicatriza mais rápido. Então a gente tem que bloquear o oxigênio, tá bom? Pra quê? Pra não cicatrizar rápido, não fechar. Eu preciso trabalhar mais, implantar mais tinta, tá? Vamos na outra, fazer a mesma coisa. Ó, estica a pele e rastela. Para vocês entenderem um pouco também sobre o peso da mão, vocês estão escutando um barulho no dermógrafo assim, ó, rá, rá, rá. É isso aí, tá? Ó, ele conversa com você, percebe? Sim. É porque a gente entende que a mão não tá tão leve e também não tá tão pesada. Se tivesse tão pesada, a agulha estaria enroscando na pele dela, estaria machucando. Então eu só tô deslizando, varrendo a casa,
mas varrendo a casa, não com tanta força, mas com pressão na mão, tá? Ele te ajuda a entender. Realmente lembra um rastelo mesmo, rastelando. E ele te ajuda a entender se tá certo ou não o peso da sua mão. Mas é assim. A gente está trabalhando numa camada superficial, é a camada que o pigmento está. O pigmento antigo dela tá ali. Ele tá superficial. Então a gente tem que depositar a cor superficial também para fazer a mistura. Eles vão se encontrar, as cores vão se encontrar. E sempre trava a pele da cliente, ó, estica bem, porque se por acaso ela se mexer, ela não mexe aonde você está trabalhando, porque tá travado, então não corre risco nenhum de sair fora do seu molde. E isso também na micropigmentação, na hora que você está fazendo o procedimento de implante normal, não só neutralização, ela não foge de você. Dá a impressão que eu tô fazendo vai bem, né? Mas eu tô só rastelando e voltando rápido. E o movimento é rápido mesmo, tá? Pra neutralização. Por que é rápido? Um detalhe muito importante. Por que é rápido? Porque a quantidade de tinta que entra na pele depende da velocidade do dermógrafo, que aqui está em média alta, e da velocidade da sua mão. Se eu trabalhar devagar, eu injeto mais tinta. Aí é uma carga muito forte de laranja. Se eu trabalho rápido, eu injeto menos tinta. Então não é tão saturada a técnica e passa a entrar só o suficiente para neutralizar mesmo, tá bom? Então por isso que eu trabalho mais rápido. Agora, se eu quisesse implantar muita tinta a ponto de compactar, aí eu iria trabalhar devagar. Agora a gente vai fazer uma segunda passada nessa. Essa descansa, vocês já viram a diferença, então eu não vou nem limpar, tá? Descansa enquanto eu trabalho essa. Eu posso passar para ajudar a limpar a vaselina. A vaselina o tempo todo pode ser passada, tá? Eu uso vaselina faz 8 anos para limpar as minhas sobrancelhas. Ela não remove tinta. Ela remove a tinta que está superficial, ó, que está na pele, ajuda a limpar. Mas o que está lá dentro, não tem Cristo que tire o que está lá dentro. Entrou, ficou, tá bom? Então podem usar vaselina à vontade. Isso eu falo por quê? Porque muitos vídeos que vocês vê falam que não pode usar vaselina, porque a vaselina tira tinta. Mentira! Implantou, nada sai dali, tá bom? Então um pigmento, uma vez implantado, ele não sai mais. A gente tira, ó, excesso, olha como facilita a limpeza. Bem tranquilo, né? Ó, agora é a segunda passada, tá? É importante enxergar que a sobrancelha basicamente ela já tá bem neutra, mas tem pontos cinzas ainda. E ainda há a possibilidade de implantar mais laranja para poder realmente matar esse fundo, matar. E no final a gente vai fazer cortina de cor. Então não precisa ter medo de implantar o laranja. Não precisa, tá? Toda cor, ela tem ação por 48 horas, ela fica agindo. Então, a cada 5 minutos você vai olhar para a sobrancelha dela, você vai ver que mudou a tonalidade. E ela vai acastanhando, ela vai ficando cada vez mais castanha. Então, não precisa ter medo de implantar. Tem que ter medo de não implantar e deixar a sobrancelha azuladora, tá
bom? Então a gente vai fazer a segunda passada. Antes dessa segunda passada eu passei anestésico, então ela não sente. Anestésico na pele aberta fica bem cômodo, tá? Pode deixar o anestésico na pele, eu tenho que tirar pra só de passar, deixa aqui uns 15 segundos, já anestesiou e já pode tirar, tá bom? Vamos lá. Rastelar. Posiciona a agulha e rastela. Agora eu pego bem aqueles pontinhos que ainda estão acinzentados, mas eu repasso em tudo, tá? Por quê? Porque eu posso repassar até 3 vezes. Mas não com a função de compactar, tá bom? Só de ficar um fundinho mesmo. Porque quando a gente tem a intenção de compactar, a gente passa mais vezes. Até pintar tudo. A micropigmentação é algo assim tão simples que o que é fácil de entender. É como se você estivesse pintando um desenho com lápis de cor. Quando você quer compactar, você não vai lá e fica ali até ficar bem pintadinho. É a mesma coisa aqui, até ficar bem pintadinho. E quando você quer que fique transparentinho, a gente não vai com o lápis assim, só por cima. É a mesma coisa aqui da pele, tá bom? E esse caso desse tipo de sobrancelha como o da Larise é muito comum. Então a gente acaba achando que é caso de despigmentar e não é. É um caso comum, um caso que vai acontecer porque hoje em dia a maioria das mulheres tem micropigmentação. Então você vai fazer essa manutenção de cor, devolver o marrom para uma sobrancelha que ela já degradou. Quando que eu uso a despigmentação? Quando ela tá preta. Não há nada que clareie o preto. Nada, não existe. Ou quando ela tá torta, ou quando ela tá fora do lugar. Aí a gente usa a despigmentação, tá? Tá com design bonito, porém é só uma degradação de cor, é só um acinzentado. Então, é neutralização. A neutralização, ela é uma correção. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de correção, correção não é só despigmentar, é neutralizar também, tá? Agora a gente limpa para enxergar onde mais precisa e vai só onde precisa, que é o iniciozinho das bases. E depois eu entro com a cortina de cor. Ó, mira bem onde você precisa e rastela em cima. Agora ela sentiu um pouquinho, eu passo um pouquinho de anestésico. Tá travando. Passou, já tira. Ele entra na hora, tá? Não deixa o anestésico inchar a pele. Porque se o anestésico inchar a pele, ele impede a entrada do pigmento. E ele inchar a pele é você deixar muito tempo. E o anestésico é assim, ele não precisa de muito tempo para fazer a ação dele, ele precisa de segundos. Com a pele aberta, né? Com a pele fechada precisa de um pouquinho mais de tempo, 20 minutos, 30, às vezes até 40, tá? Ó, tô pegando essa basezinha de baixo porque eu estou vendo que ainda está acinzentada. Tá legal. Agora eu deixo ali o pigmento para trabalhar outra e a gente vai finalizar com a cortina de cor, que é muito rápido, tá? Um pouquinho de
vaselina para ajudar. Olha a diferença. Bem simples, né? A neutralização é bem simples. Não, muito simples. É algo assim muito simples e algo que eu quis realmente ensinar para entender quando despigmenta, quando neutraliza. Porque 95% dos casos é neutralização. É só neutralização. E não tirar. Até porque, mas a cliente não quer mais. Mas olha como já fica bonita a sua neutralizada. Então ela nem precisa, por exemplo, se pigmentar achando que vai ficar sem nada, aqui não vai. Ela sempre vai ficar confundindo, sempre. Então aqui ela já tem, ó, um ar bem limpo, né? Um rosto totalmente diferente do que ela chegou. A cliente pode estar sempre fazendo a neutralização, se ela não quiser? Pode sim. A cada 1 ano e meio, 2 anos. Mas com o tempo, assim, passando 3, 4, 5 anos, essa pele já não tem mais nada de pigmento. Ela se renova. Vamos rastelar esse lado, ó. Posicionou a agulha, rastela. Pegando bem os pontos que ainda ficaram acinzentados e repassando em toda ela, tá? Para aprofundar mais essa tinta. Ó, o movimento é esse aqui, ó. Ó, esse é o movimento. Entendeu? Porém, a gente traz, no que volta, dá uma leve subidinha para não saturar aquela região, tá? E sem medo, sempre que tá trabalhando a micropigmentação, neutralização, o que você for fazer, tenta sempre se manter calma, porque no final tudo vai dar certo. Ó, tô rastelando agora ao contrário, levando pra lá, porque o início fica mais fácil assim. Pronto, deixa agir a tinta, tá? Agora, como que a gente vai fazer a cortina de cor? Eu não quero nada escuro pra ela hoje, porque hoje eu não decidi ainda se eu quero colocar cor base nela. Eu vou decidir daqui 30 dias, quando cicatrizar, ela voltar, eu ver o resultado, eu ver se houve realmente a neutralização, se deu tudo certo, tá? Então, daqui 30 dias eu escolho a cor pra ela. O fototipo dela é 3. Então o pigmento para ela poderia ser Soft Shadow 2, que é uma altura de castanho médio, só que ele é um marrom bem claro. Ou poderia ser Caramelo Dark, porém eu teria que clarear com Amber, porque o Caramelo Dark é bem intenso, ele é bem forte. Então se eu usar ele eu tenho que clarear com Amber. Por exemplo,
5 gotas de caramelo dark, eu colocaria 3 a 4 de amber, porque eu tô alterando a cor. Tô usando o amarelo do amber para clarear o pigmento, tá? Se eu não quero fazer isso, eu tenho ele pronto já, que é o Soft Shadow 2, tá bom? Então, eu vou usar ele como cortina de cor, ó. Soft Shadow 2. Ele é um marrom claro, tá bom? Só que como eu tô trabalhando uma neutralização, eu vou utilizar o mesmo batuque que eu tô fazendo, ó, o mesmo batuque. Por quê? Porque eu tô implantando laranja. Então, mesmo cortina de cor, eu vou usar o mesmo batuque. Porém, eu não vou deixar tudo isso aqui de tinta. Parecia pouca tinta, né? Aqui, ó, até sobrou. Eu vou tirar um pouquinho, ó, e vou deixar um pouco. Vamos ver se pega bem. Deixar um pouco, tá? Não preciso pôr tudo isso de tinta, não. Que eu já implantei. Eu posso pegar esse tanto de tinta agora e saturar. Então, a gente satura fazendo um movimento de esfregaço. Pra quê? Pra penetrar bem o pigmento e ele se acomodar internamente nos queratinócitos, tá? Ele precisa ter uma acomodação. Então, eu posso fazer uma saturação, que é esse esfregaço. Fazer com que ele entre bem. Então, eu tô saturando, tá? Saturando, fazendo um movimento. Por dentro, esse pigmento ele também está se mexendo. A mesma coisa eu faço do outro lado. Então, eu dividi. Um pouquinho do pigmento tá aqui na saturação, o resto tá ali no batuquezinho para fazer a cortina de cor. Vamos usar a vaselina para ajudar a limpar. Enquanto eu trabalho uma, a outra fica no pigmento. Olha, já tá neutra, já tá bonita, não tá? Vamos pôr aqui na câmera. Nossa, Marisa, você vai arrasar, hein? Seu marido vai te pedir em casamento pela segunda vez. Ah, coitada. Minha coitada, tá sem dinheiro. Eu vou colocar 5 gotinhas do Soft Shadow 2. Mas o que eu preciso que vocês entendam agora? O que vocês vão entender agora? Esse pigmento Shadow 2, ele não está sendo colocado para implantar, tá bom? Ele está sendo colocado para esconder esse fundo alaranjado. Por quê? Porque a cliente não entende. Ela não entende que essa cor superficial, ó, ela está no extrato córneo, ela vai sair com a casca e o que está lá dentro já está fazendo a misturinha e voltando pro marrom. Então, pra gente não ter problema com a cliente, a gente faz a cortina de cor, tá bom? Entendi. Pra cliente não achar que vai ficar amarelo. É, exatamente. Então, eu sempre uso a tonalidade clarinha mesmo pra isso e eu não vou ficar trabalhando muito em cima, é uma pincelada só, tá? Essa pincelada não tá depositando o pigmento a fundo, tá colocando só no extrato córneo, que é superficial, tá? Então, eu venho aqui, faço o rasteladinho, só que com a cor que a gente escolheu clara para fazer a cortininha. Nossa, agora tô sentindo. Tá sentindo, né? Um pouquinho. Vou passar mais anestésico. Põe um pouquinho mais aqui pra mim, Gil, do anestésico. Ó, tá vendo que tá uma marrom clarinho? Já não É só um pouquinho mesmo, não precisa passar mais que isso não, tá? Só um pouquinho mesmo. passar, pessoal. É.
tira, ele já entra, na hora ele já fica confortável, tá? Essa cicatrização é quanto tempo? 30 dias eu já consigo finalizar o trabalho, decidindo se eu quero alterar molde, se eu quero agora implantar cor mesmo. Já é o suficiente. E nesses 30 dias também vai alterar a cor da sobrancelha dela, vai ter alteração. Aqui já é o suficiente, não precisa mais que isso, né? É só isso aqui, tá? Já dá, nem precisa mais nem deixar tinta, por quê? Porque já acabou, eu não vou mais fazer mais nada. Eu só deixo tinta quando eu tenho que voltar com o meu dermógrafo. Por quê? Porque eu não posso deixar essa pele fechar, é até mais dolorido para o cliente. Se eu deixar, por exemplo, a pele aqui exposta ao oxigênio, ele começa a cicatrizar. Quando eu volto aqui, tá muito dolorido para ela. Então, eu tenho que sempre deixar quando eu vou trabalhar. Se tá pronto, não precisa mais, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Viram que é muito rápido a cortina de cor, né? Então, sempre depois de uma neutralização, quando você implanta o laranja, faz a cortina de cor, tá bom? Bem suavemente. Mas, uma coisa que é importante deixar claro pra vocês, não precisava, tá bom? Não precisava, poderia liberar a cliente assim, ó. Mas a cliente não entende. Então a gente tem que trabalhar pensando na fórmula que nós estamos realizando aqui, pensando também no que a cliente vai pensar. Porque a cliente não entende. E se a gente for dar um curso de micropigmentação para cliente, não vai dar certo, né? Você vai ficar o dia inteiro ali falando sobre colorimetria para ela. Então é mais fácil a gente fazer a cortina de cor, tá? Então, para fazer neutralização, precisa ter o red, tá? Só o amber não dá. Quem faz lábios, já aproveita o red para fazer lábios, porque é o mesmo pigmento aí para fazer lábios, tá? Quem não faz lábios, só a sobrancelha, vai ter o red só para neutralização. Aí, muitas profissionais já me perguntaram, por que a sua fórmula não é logo direto um laranja bem aquecido? Aí entra o segredo da fixação. A carga pigmentária do amarelo, ela é tão importante quanto a carga do vermelho. Ela é mais importante ainda do que a carga do vermelho. Então, para aquecimento de pigmento e para fixação, o amber ele está totalmente equilibrado. Agora, quando a gente vai realmente movimentar uma correção, né, alterar uma cor, aí a gente usa as fórmulas mesmo de misturas, as receitas, tá? Vocês viram que é o mesmo movimento daquela videoaula que eu tô ensinando o treino de shadow? Sim. É a mesma coisa, tá? Já tá sofrendo um pouquinho aqui no início, eu vou passar um pouquinho de anestésico, mas já tá acabando. A manutenção de cor não precisa cobrar o preço de uma micropigmentação normal, porque você só está implantando pigmento, fazendo todo o seu conhecimento acontecer aqui para tirar aquele azulão. Mas você não está tendo trabalho de fazer molde, de desenhar, de pedir aprovação dela. Isso aí você está evitando. Então, assim, seu trabalho está pela metade.
Então você pode cobrar aí de 200, 250 para fazer manutenção de cor. Não precisa ser um valor como uma micro normal. Pode ser mais em conta, tá? Você lembra dos casamentos, eu ia te perguntar isso. Conheço todas as perguntas, gata. Eu ia te perguntar lá na outra sala. Às vezes as meninas do curso online falam assim, ai Ju, você não sabe também perguntar, dá vontade de perguntar uma coisa, mas aí daqui a pouco você vai lá e responde a minha pergunta. Eu pensei agora. Eu vou perguntar. Vamos fazer uma saturaçãozinha. É muito importante sempre fazer uma saturaçãozinha. Agora com o pigmento já misturado, tá? É. Ó, agora tem um segredo. Vocês vão perceber que todas as minhas aulas, todos os meus procedimentos, eu trabalho da mesma forma, inclusive na neutralização. A gente finalizou, saturei para entrar mais tinta, para movimentar a tinta dentro da pele, comecei a fazer a mistura, ó, limpei. Ótimo. O implante inicial que eu fiz com o laranja era para neutralizar, um implante inicial. Quando eu coloco o amber misturado com a cor escolhida, a cor base, né, a cor do fototipo, é para aquecer, é para neutralizar, mas para fixação é o amber puro no final, para fixação, tá bom? Então ele misturado no batom, ele tem uma função, ele puro no final é outra função. Então a gente vai pôr ele puro no final. Como que a gente faz? A gente vai pôr uma gotinha, eu vou pôr aqui no meio, porque essa gotinha eu divido nas duas, tá? O que acontece esse puro no final? Vai totalmente pro extrato córneo, totalmente. Faço uma saturação, deixo agir um pouquinho. Dependendo da técnica utilizada, arde um pouco, tá? Tá ardendo, né? Arde um pouco, porque é molécula baixa, de baixa densidade, então ele penetra com facilidade, tá? Esse é o amber puro. O que acontece aqui? Ele entra totalmente no extrato córneo. O extrato córneo é o tecido das células mortas que vão sair na cicatrização. Então, as células fagocitárias que nós temos durante o procedimento, elas são ativadas. Elas fagocitam moléculas leves. A molécula leve está no amarelo do amber. Então, ela vai fagocitar toda aquela molécula leve que foi depositada numa carga bem uniforme, né, que está totalmente no extrato córneo, e ela não vai eliminar a que eu quero que fique, que é mais profunda. Por quê? Porque é mais fácil a fagocitação de moléculas leves, tá bom? Então, essa finalização com o amber é muito importante, tá bom? Muito importante para fixação. Colocou, deu uma saturadinha, deu um minutinho, já pode tirar. Aí o que a gente utiliza para tirar? A clorexidina. Por quê? Porque ela tem a função asséptica e essa cliente está indo embora com a pele, a sobrancelha finalizada, esterilizada, sem micro-organismo, totalmente livre de qualquer infecção, tá bom? O cuidado da cliente é exatamente o mesmo de uma micropigmentação. Ela vai lavar com Protex, ela vai passar uma camadinha de Troque-M uma vez por dia, durante 4 dias ou 7 dias, tanto faz. Se passar um pouquinho não tem problema, tá? Mas isso é só para ter realmente cuidado, e ela não vai remover as cascas. O Troque-M, ele foi uma descoberta. A gente começou a usar ele, já estamos usando há 3 anos. Ele não precisa de receita para comprar e ele não causa coceira, porque na fórmula dele tem um pouquinho de corticoide. Então, isso alivia a coceira. Se alivia a coceira, a cliente não arranca a casquinha. Então, a gente consegue fixação. Se vocês perceberem, ó, a pele não está machucada, não está inchada, não está saturada. Ela está íntegra. A casquinha que vai formar aqui é imperceptível, não dá pra ver. Se formar uma casca grossa, enorme, sabe aquela que você arranca? Técnica foi implantada errado.
Porque machucou demais, a agulha arranhou a pele demais, arrebentou a pele, sangrou, formou acionou ainda mais a ação inflamatória natural da pele, o sistema imunológico vai formar aquela cascona, sai todo o pigmento, todo, não tem nada ali que você tenha feito de bom, só de mal. Aí o que acontece? Você fez errado, implantou errado, formou casca grossa. Não adianta falar para a cliente que daqui 10 dias volta a cor. É mentira. Não volta. Implantou errado, vai ter que fazer de novo, tá bom? Eu falo isso porque eu vejo muito isso falar, porque aí a casca cai e o pigmento some. Mentira. Isso é mentira. O pigmento ele nunca vai sumir, porque a casquinha ela não aparece. Ela não aparece, ela não existe. Ela é bem fininha, tá bom? Muitas das vezes é falta de higiene, falta de cuidado. Por isso que eu sempre dou aula de biossegurança em primeiro lugar para vocês, tá bom? E agora a gente já tem a sobrancelha bem neutralizada. A cada 5 minutos a cor dessa sobrancelha vai mudar. Então, também do amarelinho, né? Do amber. A cada 5 minutos ela vai mudar. Daqui 1 hora vocês vão olhar para a Larisa, ela tá com outra cor de sobrancelha. Amanhã, quando vocês olhar para a Larisa, ela vai estar um marrom bem forte, bem intenso. Por 48 horas esse pigmento vai ficar agindo na pele dela, tá bom?